O hospital estava silencioso naquela noite fria. O corredor parecia ainda maior e mais vazio enquanto eu corria para atender a emergência. Um idoso havia acabado de ser internado, frágil, cansado e solitário. Seus olhos carregavam histórias que ninguém se atrevia a ouvir. Aproximei-me para ajudá-lo, sem imaginar que aquele homem, tão comum à primeira vista, guardava um segredo capaz de virar minha vida de cabeça para baixo. Cada gesto meu, cada cuidado, parecia levá-lo mais perto de revelar algo que eu jamais poderia imaginar. Mal sabia eu que, enquanto administrava medicamentos e consolava seu cansaço, estava prestes a descobrir que ele era o responsável por toda a dor e sofrimento da minha infância. E que a vida, de forma inesperada e cruel, me colocaria diante dele, cara a cara, oferecendo a chance de encarar meu passado de frente. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. Minha infância sempre foi marcada pela fome e pelo medo. Eu cresci vendo minha família desmoronar depois que a empresa do meu pai foi injustamente destruída por um processo que nunca deveríamos ter perdido. Cada dia era uma luta para conseguir o mínimo: o pão do almoço ou algumas folhas para o jantar. Minha mãe, com o coração grande demais para suportar tanto sofrimento, não resistiu. Ver sua família quebrada e passando fome a consumiu aos poucos, até que um dia ela não estava mais lá. A dor que senti naquele momento nunca me deixou, e foi ela que me fez prometer que um dia eu faria a diferença na vida de alguém. Foi esse sentimento que me levou a escolher a enfermagem. Eu queria cuidar das pessoas, aliviar sua dor e oferecer um pouco da esperança que minha infância me negou. Cada paciente era uma história, cada olhar, uma oportunidade de fazer o bem. Naquela noite, enquanto cuidava daquele idoso, senti algo diferente. Havia algo em seus olhos que me fez congelar por um instante, uma sensação estranha que não conseguia explicar. E é nesse momento que quero que você participe comigo. Já aconteceu de você se deparar com alguém que mudou sua vida sem perceber? O cheiro de pão queimado ainda me persegue quando fecho os olhos, como se cada memória da minha infância estivesse gravada no ar que eu respirava naquela velha casa. Antes daquele desastre, lembro de risadas, de almoços simples, mas cheios de amor, e do conforto que sentíamos apenas por estarmos juntos. Mas tudo mudou de uma hora para outra. Meu pai, um homem trabalhador e orgulhoso, que havia construído sua empresa com suor e noites sem dormir, foi injustamente processado por um homem poderoso que alegava calúnia. A sentença veio rápida e devastadora. Em questão de dias, nossa vida virou de cabeça para baixo. O que antes era estabilidade se transformou em fome e desespero. Eu via minha mãe tentando esconder lágrimas, tentando nos convencer de que tudo ficaria bem, mas os olhos dela traíam a angústia que consumia nosso lar. A fome se tornou rotina. Aprendi a dividir o pouco que tínhamos de forma quase instintiva. Se sobrasse uma fatia de pão, ela seria para mim, para que meus irmãos pudessem comer primeiro. A dor de ver meu pai andando pelas ruas, vendendo pequenas coisas para comprar o almoço e o jantar parecia maior do que a minha própria fome. Cada gesto dele carregava uma mistura de vergonha e determinação, e eu percebia que ele estava lutando contra algo muito maior do que nós, algo que eu ainda não compreendia completamente. Às vezes, sentávamos em silêncio, apenas ouvindo o vento frio que entrava pelas frestas da casa, e a sensação de impotência nos esmagava. Minha mãe não resistiu àquilo. Ver nossa família quebrada, crianças passando fome e noites intermináveis sem esperança a corroeu por dentro. Um dia, ela simplesmente não se levantou da cama. A dor de sua perda me marcou de forma permanente, e naquele instante, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu prometi, para mim mesma e para ela, que nunca mais permitiria que alguém sofresse da mesma forma por injustiça ou negligência. Essa promessa se tornou meu guia, minha força, e anos depois, me conduziu à enfermagem, sem eu imaginar que minha vida me levaria direto para aquele corredor frio do hospital, diante de um homem que parecia tão comum, mas que carregava um passado que eu jamais poderia esquecer. A vida, apesar de tudo, continuou me moldando. Cada dificuldade me ensinava algo. Cada noite sem dormir ao lado de meu pai
me mostrava que resistência e coragem são forças silenciosas que carregamos dentro de nós. Quando comecei a trabalhar como enfermeira, jamais imaginei que cuidaria de pacientes que, de alguma forma, se conectariam ao meu passado de formas que eu ainda não podia prever. E naquela noite, ao abrir a porta do quarto, algo nos olhos do idoso me gelou. Havia ali um peso, uma aura de autoridade e arrependimento que me lembrou, sem eu saber como, de tudo que minha família havia perdido. A cada passo que eu dava até sua cama, meu coração batia mais rápido. Meu instinto dizia que aquela não seria apenas mais uma noite de trabalho comum. Eu comecei a perceber detalhes, a forma como ele segurava o cobertor, a expressão cansada, mas cheia de algo que parecia familiar, como se parte de minha própria história estivesse refletida nele. Foi nesse momento que uma onda de memórias me atingiu, lembranças da fome, do desespero, da morte da minha mãe e do homem que havia destruído nossa família. Eu não sabia ainda que estava diante dele, mas algo dentro de mim sentia que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Enquanto preparava os remédios e ajustava o equipamento, observei-o dormir por alguns instantes e pensei em como o destino é irônico. Aquele homem, ou a figura que eu começava a perceber, havia causado todo aquele sofrimento e agora dependia de meus cuidados para sobreviver. O sentimento era confuso, raiva, medo, mas também uma estranha curiosidade sobre o que ele havia se tornado depois de tantos anos. Eu me perguntava se ele lembrava da nossa história, se sentia alguma culpa, ou se sequer imaginava o impacto que suas ações tiveram sobre nós. Cada gesto meu era feito com atenção redobrada, mas meu coração não conseguia se aquietar. Era impossível não traçar paralelos entre aquele paciente e os fantasmas do meu passado. A cada movimento, a cada toque em sua mão enrugada, sentia a conexão entre sofrimento e redenção se aproximando, ainda que eu não soubesse como isso se desenrolaria. Era como se todo o meu treinamento e experiência na enfermagem tivessem me preparado, não para salvar vidas aleatórias, mas para enfrentar a consequência de um passado que eu pensei ter deixado para trás. As horas passaram lentamente. O som das máquinas de monitoramento se misturava com minhas lembranças, criando um ambiente quase surreal. Senti um aperto no peito, uma mistura de ansiedade e antecipação, enquanto observava aquele homem respirar. Cada suspiro dele parecia carregar o peso de nossas memórias perdidas, das noites frias e das lágrimas silenciosas. E foi nesse instante que entendi, aquela não seria apenas mais uma noite no hospital. Era o momento em que meu passado e meu presente finalmente se encontrariam, e eu precisava estar pronta para encarar tudo o que viesse à tona. Quando finalmente me sentei ao lado de sua cama, com a luz tênue iluminando parcialmente seu rosto, percebi que aquela era a primeira vez em anos que eu sentia uma estranha calma misturada ao medo. O destino havia me colocado exatamente ali, naquele corredor silencioso, diante do homem que eu ainda não sabia, mas que tinha o poder de confrontar todas as feridas da minha infância. E naquele momento, prometi a mim mesma que enfrentaria a verdade, custasse o que custasse, porque finalmente o passado parecia pronto para se revelar. Depois da morte da minha mãe e da falência de nosso lar, minha vida parecia um caminho tortuoso, cheio de obstáculos que testavam minha força todos os dias. Meu pai se tornou uma sombra do homem que conhecera, cansado, silencioso, consumido pela culpa e pela tristeza. Mas eu precisava continuar. Aprendi cedo que a vida não esperava por quem estava quebrado. Cada dia era uma oportunidade para sobreviver, para aprender e para construir algo que pudesse trazer dignidade de volta ao nosso nome. E foi com essa determinação que decidi estudar enfermagem, não apenas para ter uma profissão, mas para transformar meu sofrimento em algo positivo. Cada livro, cada aula prática, cada noite acordada estudando, era como se eu estivesse me preparando para enfrentar o mundo de novo, mas desta vez com força própria. Minha vida adulta foi marcada por dedicação total à minha profissão. Trabalhar como enfermeira não era apenas uma escolha, era uma missão. Eu aprendi a observar pequenos sinais, a antecipar necessidades, a sentir a dor do outro como se fosse minha. Cada paciente que entrava no meu turno carregava uma história, e eu me esforçava para não apenas cuidar do corpo, mas da alma. Mas nunca imaginei que meu passado voltaria de forma tão direta. Nunca imaginei que aquela pessoa que tanto nos fez sofrer, direta ou indiretamente, pudesse cruzar meu caminho de uma forma tão íntima e inesperada.
O hospital se tornou meu segundo lar, e o cuidado com os pacientes, minha forma de canalizar toda a dor da infância. Mas, ao mesmo tempo, cada gesto de carinho que eu oferecia me lembrava do que minha família perdeu. Cada sorriso que eu arrancava de alguém doente era uma pequena vingança silenciosa contra a injustiça que havia marcado minha vida. Eu cresci entendendo que a vida é cheia de ironias, e aquela noite estava prestes a me provar isso de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Quando recebi o aviso de que um idoso havia sido internado na minha ala, algo dentro de mim mudou. Havia algo em sua ficha que me chamou a atenção, algo que eu não conseguia compreender totalmente. Meu coração bateu mais rápido, e uma sensação estranha percorreu meu corpo, como se meus instintos estivessem dizendo que aquele paciente não era apenas mais um. Ao entrar em seu quarto, percebi cada detalhe, a postura, os traços de sofrimento e aquela aura de autoridade que parecia contrastar com sua fragilidade física. Era impossível não sentir uma conexão com o passado, mesmo sem saber ainda o que me aguardava. Enquanto ajustava o oxímetro, preparava medicamentos e conferia sua medicação, minha mente não parava de revisitar lembranças antigas. A imagem do homem que havia destruído a vida da minha família ainda estava viva em minha memória. Eu me perguntava se aquele paciente idoso tinha alguma relação com ele, ou se minha imaginação estava me pregando peças. Cada gesto dele parecia carregado de algo mais. Algo que eu precisava descobrir, mas ainda não tinha coragem de encarar. Com o passar das horas, senti um peso crescente no peito. Cada respiração do paciente parecia ecoar dentro de mim, lembrando-me da fome, da dor e da perda que marcaram minha infância. Eu me perguntava como a vida podia ser tão irônica, trazendo alguém que poderia representar todo o sofrimento do passado diretamente à minha frente, e ainda me pedir cuidado e atenção. Era uma mistura de medo, raiva e curiosidade que não conseguia controlar. Ao longo da noite, comecei a perceber pequenos detalhes, a forma como ele segurava a mão quando sentia dor, a maneira como fechava os olhos como se estivesse revivendo lembranças antigas. Cada gesto seu despertava algo dentro de mim, uma sensação que eu não conseguia explicar. Havia ali uma história que ainda precisava ser contada, e eu era a única que poderia descobrir cada detalhe. Enquanto observava o paciente adormecido, senti uma estranha conexão com o homem que havia transformado minha infância em sofrimento. Era como se o passado estivesse se aproximando, invisível, mas inevitável. Eu sabia, sem saber exatamente como, que aquela noite seria o início de algo que mudaria minha vida para sempre. E foi nesse silêncio do hospital, entre o som das máquinas e o farfalhar dos lençóis, que senti o destino me empurrando para uma verdade que eu não poderia ignorar. O homem diante de mim carregava o peso de um segredo, e cada hora que passava, me aproximava da descoberta que definiria tudo o que eu acreditava sobre justiça, vingança e redenção. Os dias seguintes passaram lentamente. Cada turno no hospital parecia mais pesado do que o anterior. Enquanto cuidava do paciente idoso, comecei a notar pequenos detalhes que não poderiam ser ignorados. A maneira como ele segurava objetos antigos, os gestos que pareciam lembrar alguém ou algo, e até mesmo o olhar distante, como se estivesse perdido em memórias que ninguém poderia acessar. Cada movimento dele despertava em mim uma sensação estranha, um pressentimento de que o passado e o presente estavam prestes a colidir. Um dia, enquanto ajustava sua medicação, encontrei um envelope escondido em sua gaveta. O papel amarelado pelo tempo parecia antigo, quase esquecido. Sem querer, meus dedos tremiam ao tocar aquele objeto, como se uma energia invisível me alertasse de que aquele simples gesto mudaria tudo. Quando o abri, encontrei fotografias e documentos que começaram a conectar pontos que eu jamais imaginei que voltariam à tona. Era impossível acreditar que tudo aquilo estava diante de mim, diante dos meus olhos, tão perto e, ao mesmo tempo, tão assustador. Cada fotografia contava uma história. Cada documento carregava provas do passado que minha família havia tentado enterrar em meio à dor e à injustiça. As memórias de fome, de desespero, de noites sem dormir e da morte da minha mãe vinham à tona com intensidade ainda maior. Senti meu coração acelerar e minhas mãos suarem. Era como se cada página fosse uma acusação silenciosa, um lembrete de tudo o que havíamos perdido injustamente. Enquanto examinava os papéis, percebi algo que me congelou por completo. Entre os documentos estava o nome dele, o homem que, direta ou indiretamente,
Havia destruído minha família anos atrás. Eu mal podia acreditar. Cada lembrança dolorosa da infância, cada lágrima derramada pela fome, cada suspiro de minha mãe antes de partir, agora estava ligada diretamente àquele paciente idoso, tão frágil, tão dependente de meus cuidados. O choque tomou conta de mim. Eu precisava respirar fundo para não demonstrar nada, para não revelar que sabia a verdade, mesmo enquanto uma mistura de raiva, medo e curiosidade borbulhava dentro de mim. Cada gesto dele parecia agora carregado de significado, cada palavra pronunciada entrecortada de emoção que eu apenas começava a compreender. O passado estava finalmente batendo à minha porta, exigindo ser enfrentado. E eu sabia que aquele momento não poderia ser ignorado. Durante os dias seguintes, observei-o com mais atenção do que nunca. Cada suspiro, cada olhar perdido no espaço, cada gesto sutil parecia contar um pouco mais da história que eu tanto temia descobrir. Eu estava diante de alguém que havia carregado, assim como eu, as consequências de nossas ações e das injustiças da vida. Mas enquanto ele permanecia frágil e dependente, uma parte de mim lutava contra a necessidade de confrontá-lo imediatamente. O passado precisava ser enfrentado com cuidado. Eu precisava ter certeza de cada detalhe antes de permitir que a verdade explodisse entre nós. O ambiente do quarto do hospital se tornou quase um refúgio e, ao mesmo tempo, uma prisão emocional. Eu sentia a pressão da história da minha família, comprimindo meu peito a cada instante. Mas, ao mesmo tempo, havia um fio de esperança. Talvez ali estivesse a chance de redenção. Talvez aquela fosse a oportunidade de transformar toda a dor acumulada em algo que finalmente fizesse sentido. Cada cuidado que eu oferecia parecia carregado de propósito. Cada toque uma ponte entre o sofrimento do passado e a possibilidade de cura. Enquanto ajustava os cobertores e verificava os sinais vitais do paciente, senti uma mistura estranha de empatia e tensão. Eu sabia que, em breve, teria que enfrentar a verdade de frente. A vida, de uma maneira cruel e irônica, havia colocado o homem responsável pela minha dor diretamente à minha frente, e eu agora tinha a responsabilidade de decidir como reagir. Cada segundo que passava, aumentava a ansiedade, mas também fortalecia minha determinação. E assim, entre a fragilidade do paciente e a força que a minha história me deu, comecei a perceber que o momento da revelação se aproximava. Cada gesto dele, cada suspiro, cada olhar distante parecia preparar o terreno para o choque que estava por vir. Eu sabia que a vida me colocaria diante de uma escolha difícil: confrontar a dor do passado ou transformar aquela experiência em uma chance de superação. Os dias se tornaram semanas, e cada turno parecia mais intenso do que o anterior. Enquanto cuidava do paciente, comecei a perceber detalhes que não poderiam mais ser ignorados. Ele falava de assuntos antigos, mencionava lugares e pessoas de forma vaga, mas cada palavra parecia carregar ecos de um passado que eu conhecia intimamente. Cada gesto, cada suspiro, cada olhar fazia meu coração acelerar, e uma mistura de raiva e curiosidade crescia dentro de mim. A sensação de que aquele homem estava ligado à ruína da minha família se tornava cada vez mais inegável. Em uma tarde silenciosa, enquanto organizava os medicamentos, notei um pequeno objeto sobre a mesa ao lado da cama. Era um caderno antigo, com páginas amareladas pelo tempo. Sem conseguir resistir, comecei a folhear suas páginas, e a cada linha, meu coração batia mais rápido. As histórias escritas ali pareciam traços da minha própria infância, menções a empresas falidas, a dificuldades financeiras e a nomes que eu reconhecia imediatamente. Cada palavra lida era como um golpe direto na memória da minha dor, uma lembrança de noites frias e refeições escassas. O paciente parecia alheio à minha descoberta, mas sua presença imponente e silenciosa me lembrava constantemente de que aquela não era uma coincidência. Cada gesto dele, mesmo na fragilidade da idade, carregava uma dignidade que contrastava com o sofrimento que causou. Comecei a sentir uma mistura confusa de emoções: raiva pelo passado, pena pelo presente e curiosidade sobre o que ele havia se tornado ao longo dos anos. Enquanto continuava a ler, encontrei registros detalhados sobre o processo que destruiu a vida da minha família, documentos que pareciam provas da injustiça cometida, anotações pessoais que revelavam arrependimento, medo e até uma tentativa de compensação que nunca havia sido concretizada.
A tensão dentro de mim crescia a cada linha. Eu sentia que estava prestes a encarar uma verdade que mudaria tudo. Em determinado momento, ele abriu os olhos e me olhou fixamente. Havia algo no olhar dele que me fez congelar. Um reconhecimento silencioso? Um pedido de perdão implícito? Eu não sabia, mas senti que aquele instante era o ponto de virada. Cada batida do meu coração parecia gritar que a revelação estava próxima, que a vida me forçaria a encarar meu passado de frente. Enquanto o sol se punha e a luz suave do quarto tingia tudo de dourado, percebi que a história da minha infância, das dificuldades e da perda da minha mãe, não estava apenas no passado. Ela estava ali, viva diante de mim, representada por aquele paciente idoso, cujas mãos enrugadas e olhos cansados carregavam não apenas a idade, mas também a responsabilidade de toda a dor que havíamos enfrentado. A cada dia que passava, sentia que não poderia mais adiar. A conexão entre nossas vidas estava prestes a ser revelada, e eu sabia que o momento decisivo se aproximava. Eu precisava me preparar emocionalmente para o que viria, para enfrentar não apenas ele, mas também todas as lembranças que eu tentei enterrar por anos. O silêncio do quarto era quase ensurdecedor. Cada som, desde o leve bip das máquinas até a respiração do paciente, parecia prenunciar o instante da verdade. Eu sentia minha própria respiração acelerada, o coração pulsando com intensidade. O destino, de maneira cruel e irônica, havia colocado tudo diante de mim, e não havia como recuar. E então, em um instante que parecia suspenso no tempo, o paciente me falou algo que fez meu corpo gelar. Uma frase simples, mas carregada de significado, que me deu a certeza de que minha intuição estava correta. Ele era, de fato, parte de todo o sofrimento que marcou minha infância. E a vida agora me exigia uma decisão. Como lidar com essa verdade que finalmente havia vindo à tona? O ar do quarto parecia pesar mais do que nunca naquela noite. Cada respiração parecia carregar o peso de anos de dor acumulada. E eu sentia meu coração batendo forte, como se soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. O paciente idoso me observava com olhos cansados, mas profundos, que agora pareciam transmitir algo que eu não conseguia decifrar completamente. Aquele homem, tão frágil fisicamente, carregava a presença de quem tinha poder, autoridade e, principalmente, culpa. Senti uma mistura de medo, raiva e curiosidade que me paralisou por um instante, enquanto cada lembrança da infância destruída invadia minha mente. Segurei o caderno antigo em minhas mãos, aquele que havia revelado todas as injustiças cometidas contra minha família. Cada linha, cada documento, cada fotografia parecia gritar silenciosamente, lembrando-me da fome, das noites sem dormir, da morte da minha mãe e da vergonha do meu pai vendendo pequenos objetos para colocar comida na mesa. Minha raiva inicial começou a misturar-se a uma estranha sensação de compreensão. Não que eu pudesse perdoar ainda, mas que a verdade precisava ser encarada. Ele finalmente quebrou o silêncio. Sua voz, trêmula e hesitante, carregava uma sinceridade que me deixou surpresa. Começou a falar sobre o passado, sobre o processo que destruiu minha família, suas decisões e os arrependimentos que carregava há décadas. Cada palavra parecia tentar justificar o injustificável, e ainda assim havia algo dolorosamente humano em sua tentativa de explicação. Eu ouvia cada detalhe, cada gesto, enquanto minha mente revisava os momentos mais difíceis da minha infância, como se estivesse revivendo a dor, mas agora, diante daquele homem que a causou. Enquanto ele falava, flashes do meu passado surgiam com intensidade esmagadora. Via minha mãe tentando nos alimentar com o pouco que tínhamos, lágrimas nos olhos, tentando esconder a fome e a dor. Vejo meu pai exausto, tentando manter a dignidade mesmo quando tudo ao redor desmoronava. E então, de repente, percebi que aquele homem, sentado ali à minha frente, era o epicentro de toda aquela destruição. A raiva e a dor vieram à tona, mas dessa vez, mescladas com uma oportunidade, a chance de finalmente enfrentar a verdade. Minha respiração estava pesada, e meus pensamentos se embaralhavam entre a vingança que eu poderia buscar e a compaixão que sentia crescer lentamente. Cada palavra dele parecia tocar minhas cicatrizes mais profundas, enquanto eu tentava decifrar se havia arrependimento genuíno ou apenas um pedido de absolvição conveniente. E foi nesse instante
que percebi que o poder que ele detinha sobre minha vida era simbólico. Meu verdadeiro poder estava na minha escolha. Permitir que a raiva dominasse ou transformar a dor em força e superação. Ele continuava a falar, revelando detalhes que eu nunca imaginaria saber. Documentos, cartas antigas, registros de negócios e até lembranças pessoais que pareciam provas de um arrependimento tardio. A tensão dentro de mim crescia a cada palavra, e eu sentia o peso da decisão que precisaria tomar. A história da minha infância, marcada por fome e perda, não era apenas memória. Era um desafio que a vida me colocava à frente, e eu sabia que aquela noite seria decisiva. No silêncio que se seguiu, cada gesto dele parecia carregado de significado. O simples ato de ajustar o cobertor, a forma como segurava a mão trêmula, o olhar perdido por alguns segundos. Tudo parecia uma confissão silenciosa. Era como se ele soubesse que a verdade estava prestes a ser confrontada e que não haveria como escapar do peso do passado. Eu sentia meu corpo tenso, cada músculo alerta, enquanto minha mente corria entre lembranças de fome, de noites chorando pela morte da minha mãe e da força silenciosa que me fez chegar até ali. A raiva, que antes dominava meus pensamentos, começou a se transformar em clareza. Entendi que enfrentar o passado não significava destruir alguém, mas compreender a profundidade das consequências. E, finalmente, transformar minha dor em aprendizado. Cada lágrima que eu conteve por anos parecia encontrar caminho para fora, mas dessa vez, não apenas de tristeza. Havia força, determinação e aceitação. A vida me mostrava que a verdadeira vitória não estava em punição, mas em superar, crescer e reconstruir. Enquanto ele descansava, percebi que aquele homem, que havia destruído minha infância, era agora apenas um reflexo da fragilidade humana que todos carregamos. Poder, dinheiro, status. Nada disso poderia apagar a responsabilidade pessoal e a consciência do que foi feito. Eu podia sentir a tensão diminuir, a conexão entre nós se transformando em algo complexo, mistura de reconhecimento, arrependimento e oportunidade de redenção. Naquela noite, enquanto o hospital se aquietava e o silêncio predominava, compreendi que o confronto havia acontecido de várias maneiras, não apenas verbalmente, mas através da história que eu carregava, das memórias que ele trouxe à tona e do modo como eu decidi enfrentá-las. O paciente idoso, que representava toda a dor do meu passado, tornou-se também a chave para minha força, e enquanto eu observava seus olhos cansados, percebi que, finalmente, eu tinha o poder de escolher. Manter a dor dentro de mim ou transformá-la em superação. Enquanto olhava para ele, percebi que a vida é feita de ciclos que muitas vezes nos desafiam até o limite. A dor que carreguei por anos, as lágrimas silenciosas e a fome que marcou minha infância não eram apenas lembranças. Eram lições que me moldaram e me deram força para enfrentar qualquer obstáculo. Eu podia sentir a tensão entre nós diminuindo, e uma estranha sensação de paz tomou conta do meu coração. Não se tratava de esquecer o passado, mas de compreendê-lo e usá-lo como combustível para construir algo melhor, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Naquele momento, compreendi que a verdadeira força não está em vingança ou punição, mas na capacidade de perdoar e transformar a dor em aprendizado. Cuidar daquele paciente idoso que carregava tanto poder sobre minha história tornou-se mais do que um dever profissional, tornou-se uma oportunidade de redenção e superação pessoal. Cada gesto de cuidado, cada toque, cada palavra oferecida naquele quarto foi uma ponte entre o sofrimento do passado e a esperança do futuro. Eu aprendi que, por mais que a vida seja injusta, temos a escolha de transformar nossos traumas em força e coragem para seguir em frente. E é exatamente isso que quero que você reflita ao ouvir essa história. A vida nos coloca diante de desafios que parecem insuportáveis, mas a forma como reagimos é o que nos define. Nos ajude e compartilhe com alguém que precisa se inspirar. E não se esqueça de acompanhar em nosso podcast Caminhos Marcantes, mais histórias emocionantes de superação, drama familiar e reviravolta social. Porque no fim das contas, todos podemos transformar nossas cicatrizes em força e nossas dores em histórias que nos fazem crescer. E naquela madrugada, depois que saí do quarto e me encostei por alguns segundos na parede fria do corredor, percebi que algo dentro de mim havia sido definitivamente curado.
Não era a dor da infância. Essa sempre faria parte da minha história, mas o peso que eu carregava ao associar meu passado apenas à injustiça. Pela primeira vez, eu enxerguei minha trajetória não como a história da menina que perdeu tudo, mas como a mulher que sobreviveu a tudo. A fome me ensinou compaixão, a perda da minha mãe me ensinou propósito, a ruína da minha família me ensinou força, e, ironicamente, o homem que causou tanta dor acabou sendo o instrumento que a vida usou para me mostrar o quanto eu havia me tornado maior do que o sofrimento. Nos dias que se seguiram, ele começou a falar menos sobre justificativas e mais sobre arrependimento. Pediu que parte de seus bens fosse destinada a causas sociais. Mencionou o desejo de reparar erros antigos. E, em um gesto silencioso, escreveu uma carta assumindo publicamente sua responsabilidade pelo processo injusto que destruiu nossa empresa. Quando meu pai recebeu aquela carta, anos depois de ter perdido tudo, algo em seus olhos mudou. Não era alegria, era dignidade restaurada. Não recuperamos o passado, mas recuperamos o nome, a honra e a verdade. E isso, para nós, valia mais do que qualquer valor financeiro. Eu continuei trabalhando como enfermeira, mas algo em mim estava diferente. Já não cuidava apenas para aliviar a dor dos outros. Cuidava com a consciência de que cada pessoa carrega batalhas invisíveis, decisões erradas e arrependimentos silenciosos. Aprendi que ninguém é apenas o erro que cometeu, assim como eu não era apenas a vítima da injustiça que sofri. Somos feitos de escolhas, e a minha escolha foi não permitir que a amargura definisse quem eu me tornaria. Transformei a dor em serviço, a revolta em empatia e o passado em combustível para uma vida com propósito. Hoje, quando lembro daquela noite fria no hospital, entendo que o destino não me colocou diante dele para destruir, mas para libertar. Libertar minha história da prisão da raiva. Libertar minha memória da fome como símbolo de fraqueza. Libertar meu coração do peso da vingança. O homem que destruiu minha infância se tornou, no fim, o último capítulo necessário para que eu pudesse fechar aquele ciclo. Porque a maior justiça que podemos viver não é ver alguém pagar. É perceber que, apesar de tudo, nós vencemos. E eu venci não quando descobri a verdade, mas quando escolhi quem eu seria diante dela.